É aquela velha situação. Infração de menor potencial ofensivo vai para o GCRIM, vai para o Juizado Especial Criminal. Infrações de menor potencial ofensivo são as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Mas, se esse crime, se essa infração de menor potencial ofensivo, por exemplo, ocorrer, for praticada no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher, não vai. Não vai por quê? Porque a Lei Maria da Penha exclui a lei do juizado. A Lei Maria da Penha exclui a lei do juizado. Então, fica atento a isso. Mesma coisa é, crime doloso contra a vida vai para onde? Júri. Mas, o que é que ultrapassa acima disso? A prerrogativa, por exemplo, se um juiz praticar um crime, ele vai ser julgado aonde? Começa com TJ. No TJ, exato. No Tribunal de... Por isso que ela é relativa, exato. É, pessoa e matéria. Vê só, quando a gente fala, né, da pessoa e da matéria, é uma coisa, exclui a prerrogativa de foro. Por quê? Porque na prerrogativa de foro, aí eu tiro. Mas é aquela situação, a competência do júri ela é absoluta, ela vai prevalecer. Só que, claro, a própria Constituição, ela vai trazer exceções para a situação em razão da pessoa. Aí o que é que acontece? O que é que a prova ela tenta confundir a gente? Vamos imaginar que a gente está fazendo um concurso para Polícia Estadual, por exemplo. Existe uma Constituição Estadual. Vocês sabem, né? Existe a Constituição do Estado. E aí o que é... Veja, eu falei no sentido de que existe. Só que aí, olha só, a grande questão é, a Constituição Federal, ela diz que crime doloso contra a vida vai para o júri. Crime doloso contra a vida vai para o júri, tribunal do júri. Beleza. Só que, quando eu vou lá na Constituição Federal, ela diz que, por exemplo, juiz, ela diz, por exemplo, membro do Ministério Público são julgados perante o TJ, o Tribunal de Justiça ao qual ele é vinculado. Então, por exemplo, se eu sou juiz do estado de Pernambuco e mato uma pessoa, eu não vou para o júri, eu vou para o Tribunal de Justiça, eu vou para o TJ, por quê? Porque em razão da prerrogativa de função da pessoa prevalece. Só que, por que isso é uma exceção? Júlio, mas eu aprendi que a competência do júri é absoluta. É, mas a minha prerrogativa está na Constituição Federal. A minha prerrogativa está na Constituição Federal. Olha só, e aí eu vou trazer uma situação para vocês observarem. Mas se eu for no artigo 96, olha o que ele diz. Competir privativamente. Ele diz aos tribunais. Aí vai trazer a competência aí dos tribunais. E aí, claro, ele vai trazer o julgamento, inciso 3º. Aos tribunais de justiça julgar juízes estaduais e do Distrito Federal e Território, bem como os membros do Ministério Público. Nos crimes comum, crime de responsabilidade, ressalvado a competência da Justiça Eleitoral. Então, se eu, juiz, pratiquei um crime comum, eu vou ser julgado, lembra lá, no Tribunal de Justiça. Pratiquei um crime de responsabilidade, vou ser julgado no Tribunal de Justiça. Só que, olha só, procurador do Estado tem essa prerrogativa? Não. Ele está dizendo juiz e membro do Ministério Público. Delegado de polícia tem essa prerrogativa? Não, ele está dizendo juiz e membro do Ministério Público. Vamos supor, isso caiu lá na prova de Goiás, vamos supor que a Constituição do meu estado, ela diga assim, Júlio, delegado, imagina, isso pode acontecer, tá? Constituição estadual, diz que delegado é julgado no TJ. Delegado é julgado no TJ. Se eu praticar um crime, eu vou ser julgado no Tribunal de Justiça do meu estado. Só que eu pratiquei um homicídio, que é o quê? Crime doloso contra a vida. Aí a pergunta é, eu vou ser julgado, minha Constituição Estadual diz que eu vou ser julgado no TJ. Eu vou ser julgado no TJ ou eu vou para o júri? Essa é a questão. E você diz, Júlio, vai para o júri. Por quê? Porque quando a minha prerrogativa de função, em razão da pessoa, estiver exclusivamente na estadual, prevalece a federal. Prevalece a federal. E isso, a gente já tinha súmula nesse sentido. Lembra aí, tá? Vocês que estudam constitucional, acho que é 721, bora conferir aqui, ó. 721, será 721, por favor. Pronto, olha só, 721, olha só o que ela diz, ó. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função. Por quê? Porque, em regra, a minha prerrogativa de função, ela ultrapassa a regra absoluta, mas ele diz, ó, quando foi estabelecido, a prerrogativa de função foi estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Ou seja, se a minha prerrogativa de função estiver na federal, prevalece a federal.
ou seja, eu sou julgado no TJ. Mas se a minha prerrogativa, em razão da minha função, está só na estadual, eu vou para o júri. Me lasquei. Por quê? Porque a federal ela não pode se submeter à Constituição estadual. Beleza? Oi. Certo. Do delegado na Constituição estadual. Júlio, a Constituição Estadual, ela vai especificar, ela pode chegar a dizer assim, a Constituição do Estado de Pernambuco prevê expressamente que delegado de polícia ele é julgado perante o Tribunal de Justiça. O delegado foi lá e praticou um homicídio, será julgado aonde? No Tribunal do Júri. Aí o que é que acontece? A prova não vai me dizer que na federal não tem delegado, porque aí eu preciso saber. Tudo que está na federal é subentendido que eu saiba. E a federal vai dizer que juízes e membros do Ministério Público são julgados, lembra lá, no TJ. No TJ. Desse tipo aqui, eu acho que pode cair uma dessa. E por que eu acho que pode cair uma dessa? Porque essa súmula 721, ela é até antiga. Mas olha só o que acontece. Tenta bater o olho nessa súmula. Se puder, tira uma foto aí só para comparar uma coisa. Porque vocês podem até não decorar as vírgulas tudo, mas eu vou te mostrar uma coisa e vocês vão ver se mudou ou não. Olha essa súmula. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição Estadual. Tirou a foto aí? Essa súmula é do Supremo Tribunal Federal. O que foi que aconteceu? O Supremo agora vinculou a matéria. Saiu uma súmula vinculante número 45. Olha só o que aconteceu. Súmula vinculante número 45. Olha o que ela diz. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função, estabelecido exclusivamente... Mudou o quê? Só a letra em caps lock, né? Só. E virou vinculante. Então lembra, a prova vai chegar para mim e vai contar uma história de que o cara tem uma prerrogativa de função apenas na Constituição Estadual. Só que ele praticou um crime doloso contra a vida. Ele vai para o júri. Lembra disso, tá? Lembrando que os tribunais superiores entendem que esse caso do juiz e do MP é se for, claro, relacionado ao exercício da sua função, tá? Ah, Júlio, eu sou juiz, me acordei e matei uma pessoa. Não, aí não, né? Tem que ser relacionado ali ao exercício das suas funções. Beleza? Então, assim, nesse ponto eu acho que cairia isso aqui. Que não tinha nenhuma relação com a função dele como juiz, aí não. Vai para o júri. Outra coisa que pode acontecer é, por exemplo, lembra, e aí, claro, né, vocês já estão estuprando aí o negócio, mas lá na Constituição Federal, eu digo porque era para a gente estar no processo, mas o artigo 109 da Constituição, ele diz o que compete a juiz federal. Presta atenção nisso, juiz federal. Aos juízes federal compete processar e julgar. Olha o que diz para a gente o inciso 4º. Ele diz assim, ó, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções, ressalvadas a competência da Justiça Militar e Eleitoral. Ou seja, Justiça Federal não julga a contravenção. Justiça Federal não julga a contravenção. Justiça Federal não julga a contravenção. Achou esse artigo? Embaixo desse inciso 4, 109. 109 é a parte da competência da Justiça Federal lá na Constituição, tá? Debaixo desse artigo, deixa eu só olhar uma coisa aqui no edital de vocês, na parte de direito constitucional, cai competência, cai. E muito, viu? Cai a organização, porra, do Estado. Estrutura, eficácia. Porra, cai, porra. Meu Deus! Ponto 12, Constituição do Estado de Pernambuco. Me ajuda, porra. Cai a Constituição Estadual para vocês. Já leram a Constituição Estadual? Umas 3 vezes. Vê aqui o ponto 12 de Constitucional. Vê aí se cai. Constituição do Estado de Pernambuco, pô. Já está em outro canto, né? Tá em outro canto. Veja, pessoal, cai Constituição Estadual. Eu já vi uma questão de cobrar a Constituição Estadual, não sei se vocês sabem, mas a Constituição do Estado, ela traz proibições, por exemplo, sobre a elaboração de prova aos sábados, por causa de religião. Depois dá uma lidinha lá. Isso está na Constituição. Ah, Júlio, é proibido fazer, por exemplo, concurso ao sábado por causa da religião. Não tem alguma religião que o sábado é feito para descansar e tal, não sei o quê, né? Lembra, o adventista, né? Tudo isso, e por aí vai. Olha só.
Aqui debaixo desse inciso 4, artigo 109 trata da competência federal. O inciso 4º, ele vai excluir as contravenções. Eu acho que ele cita uma súmula aí abaixo, acho que 38 do STJ. Vê aí se ele cita. Eu acho que deixa eu ver se não for a 38, eu olho essas daí. 38, ele diz assim, ó. Compete à Justiça Estadual comum, ele diz aqui, ó, na vigência da Constituição de 88, o processo por contravenção, ainda que praticado em detrimento de bens, serviço ou interesse da União. Ou seja, Justiça Federal não julga a contravenção. Se eu pratiquei uma contravenção, vai para onde? Justiça Estadual. Aí eu pergunto a vocês, a Justiça Federal pode julgar a contravenção? A Justiça Federal pode vir a julgar uma contravenção? Ele está na mesma ideia dela. Júlio, eu queria dizer não, mas como é tu, eu digo sim, né? E a ideia é o seguinte. Compete a Justiça Estadual com estadual comum, na vigência da Constituição de 88, o processo por contravenção, ainda que praticado em detrimento de bens, serviço ou interesse da União. Sua resposta está aqui. Estadual, vê só. Mas olha só, Justiça Federal pode julgar contravenção? Em regra, não. Entretanto, caiu na prova. Olha o concurso da Bahia. Disserte, como da Bahia não, Goiás. Disserte sobre as competências dos delitos liliputianos. Dava? Lembra aí, tem nada a ver com puta. Puta não tem nada a ver. Liliputiano, né? Você pega para corrigir, tinha muita gente lá, né? Falando dos crimes praticados pelas putas, não tem nada a ver. Primeiro ponto, delito liliputiano são contravenções penais. Contravenção penal, crime é não, lembra lá. Quando ele falou da competência, o que é que ele queria que você dissesse? Que a Justiça Federal exclui do seu julgamento a prática de contravenções, ainda que praticadas em detrimento de bens da União. Só que qual é a grande questão? Lembra da prerrogativa de função? Eu sou juiz federal. Eu sou julgado aonde? TRF, na Justiça Federal. É possível a Justiça Federal julgar uma contravenção? Sim, desde que praticada por um juiz federal. Por quê? Não é em razão da matéria, aí agora é em razão da função. A matéria é uma coisa, só que a função, ela passa, ela prevalece. Beleza? Então lembra aí dessa questão. Eu sou juiz federal, sou julgado no TRF ao qual eu sou vinculado. Ou seja, eu sou juiz federal aqui, eu sou julgado no TRF da 5ª Região. Lembra disso. É uma exceção que a gente tem. Beleza?